Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Vídeo de hoje eu vou falar sobre a parte técnica, gráfica do Bitcoin. Sim, vou cobrir aqui Bitcoin Hash 11. Vou falar também sobre o IBIT, o ETF com bastante liquidez aqui e com uma rentabilidade exuberante desde o seu IPO. Vai comentar também sobre o QBTC. Ou seja, você em ETFs ou no Bitcoin diretamente vai ser contemplado no vídeo de hoje aqui no Clube dos Dividendos. Pessoal, embora o Bitcoin ainda não pague dividendos, não sei se um dia vai pagar, a gente vai falar sobre o ganho de capital, sobre as projeções técnicas de comportamento. Né? Já que eu não entendo bolhufas, os experts aqui do canal de Bitcoin já comecem a aquecer o teclado, os dedos aí, para deixar comentários interessantes que eu fixo você no topo. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? Eu vou falar sobre o ETF que está vindo para o Brasil, que na verdade não vai ser ETF, vai ser BDR. Acho que é mais interessante você dar uma olhadinha ali e investir diretamente nele. Vamos olhar sobre o price action desse ETF, tá? E por fim, a gente começa aqui a comentar sobre BTC, alvos, descontos para o ano de 2024 e também por um possível crash que o BTC venha a ter, qual é a principal região, né? Onde que está o VWAP do BTC nesse novo ciclo de alta recente. E aí nós caímos nos ETFs, aí sim, negociados aqui na B3, que é o QBTC11, e vamos falar também sobre o Hash 11, que é um pouco mais diversificado, mas que o Bitcoin é a maior composição, o maior peso do ETF. A gente vai falar aqui sobre os principais alvos, suportes e o que seria ideal, né, para você que está investindo, pensando ali no curto, médio e talvez até longo prazo, quais seriam os próximos movimentos ou os próximos preços para realização de lucro desse novo ciclo de alta super possante do BTC. Certo, pessoal? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni. Clube dos Dividendos não é a expertise de falar de criptomoedas, mas como está quente, né, está tinindo esse tipo de conteúdo. Vou aqui dar a minha contribuição. Quem é assinante do canal recebe pelo menos uma vez por mês um comentário rápido, gráfico sobre BTC. Hoje farei aqui não só sobre o BTC, mas também sobre os outros ETFs, tá? Pegando o gancho mais interessante para quem é analista gráfico, tem que ser humilde o suficiente para dizer, pessoal, não há argumentos contra fluxo, tá? Então você pode pegar aí o seu IFR, a sua média e dizer, poxa, o IFR está sobrecomprado, a média está muito distante do preço e o Bitcoin continua a subir e tende a continuar a subir porque agora temos fluxo institucional, tá? O BTC, o que será do BTC, pessoal? A correlação que eu vejo do BTC hoje como investimento, tá? É uma correlação com tecnologia, não necessariamente com moeda, com estabilidade. Então o BTC deve seguir aí a Nasdaq. Se você está comprado em Nasdaq e em BTC, acho que você está super consolidado ali em dois ativos que tendem a ter uma correlação nos preços positiva, onde um vai, o outro vai atrás. Conforme a gente vai desmembrando mais aplicações e também menos menos dúvidas sobre o BTC, tá? Ele pode se descolar do Nasdaq e pode, de repente, se transformar em um ativo menos volátil, mais com cara de moeda, por exemplo. Por hora, e eu até expliquei para um seguidor, o Fabricião, né? Seguidor não, um amigo pessoal, o Fabricião perguntou, pô, o que eu faço com o BTC? Falo, Fabricião, segue aí o fluxo de inteligência artificial, segue também o fluxo de investimento agora nos ETFs via price action, ou seja, da Nasdaq. Tá? Então eu ficaria ali com o QQQ ou com o próprio Nasdaq, o índice, sem ser tradável, né, ou à vista, e olharia para possíveis reversões lá para entregar um início de falta de fluxo para o BTC a colar depois. Tá? Então acho que o BTC, se você quiser traçar algum tipo de correlação, seria com a Nasdaq, seria ali com esse movimento de legal, anti-inflação, sim, tecnologia, muitas pessoas físicas, tá? E alguns institucionais gostam da tese, mas o dinheiro gordo agora, o dinheiro esperto que está lá, pessoal, é o dinheiro de fluxo. Tá? E esse dinheiro, para mim, de fluxo não só foi viabilizado pelos ETFs, com a expectativa da liberação desses ETFs, mas também com todo o nuance que nós estamos vendo de alta na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. O BTC é também mais um meio ali desse dinheiro ser escoado. Fluxos do BTC, obviamente, que na sua totalidade são diferentes de um fluxo para ações da NASA, como a Nvidia, como a Apple, como a Meta, mas eu acho que o mesmo botão que o investidor tem na sua caixinha, investidor gringo principalmente, e institucional agora, né? A mesma caixinha lá de risco, /cíclico, com duration longa, né? Dependentes ali de ciclo de juros, etc. Tá? O mesmo botão que aperta ali e vai ter na composição ETFs que seguem a Nasdaq, por exemplo, tem também agora os ETFs que seguem Bitcoin. Eu acho que está na mesma categoria. Tá? Então BTC não é mercados emergentes, BTC não é commodity, BTC não é moeda,
BTC é tradeado como tecnologia hoje, tá? Então, se num primeiro momento é a criptomoeda, é a tecnologia que mais recebe fluxo, será que vai ser assim para frente? Não sabemos. Pode ser um novo American Online, uma nova Cisco, tá? Mas nesse momento, o que me parece claro é que BTC recebe o mesmo tipo de fluxo, tá, que as ações de tecnologia. A diferença é que o BTC não tem aquela correlação com o Russell 2000, né, com as small caps, com algum tipo de equity, algum tipo de empresa, negócio que depende de juros. Então o BTC não está mais conectado, né? Em determinado momento eu lembro da mídia dizendo, olha, BTC e juros, né? Analise com a Nasdaq, mas também analise com juros. Juros está abrindo, o BTC cai. Olha, não vejo dessa maneira, porque a tese é diferente de uma empresa. A tese está mais conectada com a inflação, é um ativo não inflacionário, tá? Então os juros pode ir para qualquer canto, né? Eu acho que isso não vai demandar do BTC um movimento contrário. Tá? Uma correlação negativa em relação aos juros, pelo menos não nesse momento, porque ele acaba sendo tradeado ali de uma maneira híbrida, como tecnologia sim, mas pega a parte das magníficas 4, 5 empresas ali, que não dependem de um Fed Funds hoje, né? O BTC, para sobreviver e para se expandir, não depende, está sendo tratado como não dependente, tá, de um dinheiro barato ou não. Tá surfando a liquidez que ainda é abundante, que cresceu bastante da pivotagem do Fed para cá, né, de novembro ali para cá, e não tem a mazela, por exemplo, de você ser uma empresa, né, um organismo vivo ali que tem que, né, reportar resultados e crescer. Não, o BTC simplesmente vai pela oferta e demanda. Por hora, eu creio que o fluxo é de tecnologia e talvez, né, uma parte desse fluxo, mas não o protagonista, esse sim, em relação à tese anti-inflacionária. E quem é craque em BTC, pessoal, em Bitcoin, deixa um comentário aqui, né? Eu fixo você falando sobre o porquê que você investe. Acho que esse, apesar de não ser o principal tema aqui do Clube dos Dividendos, né? O BTC pode ser esclarecedor para quem está aqui no Clube dos Dividendos e nunca investiu, né? Eu só investi no Hash 11, tá? Consegui sair na máxima do Hash 11 há um bom tempo atrás, acho que foi 2020 mesmo, ou até 2021 no máximo, tá? E depois nunca mais toquei. Fiquei aqui imerso, né, nas ações, e agora com opções é uma imersão ainda maior. Então é um mundo que eu não conheço, né? Eu não estudo desde a teoria até a tecnologia blockchain, né? Eu espero usufruir no meu tempo de vida de muita capacidade aí, e de melhoria de eficiência com a tecnologia do Bitcoin ou até usando o próprio BTC, né? Se eu acho que o BTC vai ser uma moeda em algum momento, acho que não, tá? Mas a tecnologia por trás pode e deve já estar liberando aí, destravando valor para muitas indústrias. Tá? Não necessariamente que utilizam o BTC, mas que pegaram ali as estruturas das transações e implantaram, de certa maneira, no seu próprio ambiente micro, né? Ou até, quem sabe, em algum momento com políticas. Acho que o próprio Pix aqui é algo que começa a traçar caminhos ali que somente pós-blockchain, somente pós esse tipo de transação financeira muito consolidada e segura, é que foi possível de se não só fazer, confeccionar o Pix, ou o real digital, que está logo aí também já batendo nas portas, tá? Mas também teve a aceitação, né, das pessoas por essa credibilidade que o BTC desde 2008, 2009 aqui já nos fornece. Pois bem, pessoal, é o máximo que eu posso chegar em relação ao BTC. Como eu falei, o analista gráfico tem que ser muito, mas muito humilde para dizer não é o gráfico que vai dar as melhores insights quando nós temos muito fluxo e agora institucional dentro desse fluxo, via ETFs principalmente. Não há nada, pessoal, tão líquido e tão benquisto pelos investidores, tanto institucional como pessoa física, como os fundos que seguem índice, os fundos ETFs, né? Ou os ETFs qualificados, aí, os vanguardas da vida. Então, Jack Bogle com certeza aí mudou a Wall Street, trazendo aí, de certa maneira, democratizando, né, os investimentos via os seus fundos mútuos, de muito barato, né, os custos. E agora a gente está vendo um inundar dos fundos em relação ao BTC, que tem BTC no seu portfólio, né? Créditos aqui para Julia Lilgoy, do Valor Invest, onde eu peguei esse artigo, dizendo BlackRock traz ETF de Bitcoin à vista ao Brasil por meio de BDR. Então, logo nós teremos aí o BDR IBIT 39, tá? Não sugiro o BDR, minha experiência com o BDR não é das melhores, né? Eu tenho Aura lá com o BDR, já tive Meli e não é legal, mas enfim, se você gosta, está exposto também ao câmbio, maravilha. Logo deve chegar, esse IBIT ainda não chegou, eu falo com vocês dia 1º de março, tá? Mas o IBIT, que é o ETF que segue, esse sim é interessante, tá? Esse sim me parece interessante de você
de repente aportar, já que o custo, de novo, né, é um custo bem mais em conta. Né? Então hoje está custando $35, 35,42, depois de ter surfado aí do IPO até o dia que vos falo, 26% de alta, tá? 26% de alta foi o que subiu aí em 49 dias, tá? Esse ETF, e vai ter ali uma enxurrada de novos ETFs, pessoal. O desconto para o IBIT, para quem está interessado, é nos 28,95, então está distante do preço, tá? Depois somente nos 27,94 e nos 25,70. Então muito gap, muita euforia. Tá? De novo, é uma classe de ativo, pessoal, que eu não tenho fundamentos. Então, ao máximo que eu chego aqui, por não saber da tese, né, e por não ter capacidade, competência de falar de tese de investimento de longo prazo em criptomoedas ou em tecnologias que envolvem, de certa maneira, direto ou indiretamente, criptomoedas, eu fico na parte técnica. E na parte técnica, fluxo. Tá? Então, o que nós temos no IBIT aqui? O desconto estático dos 28,95, tá? E também a queda pós-IPO foi bem notória e eu utilizo ela gerando um alvo aqui de baixa, nesse momento em relação à máxima histórica, nos 28,89. Então, assim, é o descontão ali técnico mais legal para o IBIT. O BTC, pessoal, para mim, rompe máxima histórica e tem a primeira parada, para quem se interessa em saber o alvo do BTC, do Bitcoin, 80.600, tá? Para ser exato, 80.602. Depois, só nos 276.500. Tá? Qual fluxo é esse? Você deve estar se perguntando, pessoal. É o fluxo de quem comprou na pandemia. De quem pegou o maior risco aqui, comprando lá em março da pandemia, tá? E mandando bala nessa compra aqui. Então, toda essa compra, mais a queda, projetado. Bom, chegamos aqui no nominal 80.600 e no log lá em 276.500. Tá? Qual que é o desconto para 2024, pessoal? O desconto para 2024, primeiro semestre, 47.990. Ali, para mim, é o seu desconto. Tá? O alvo é 80.600, ou seja, nós temos uma distância aí de quase 100% de um ponto para outro. Então, assim, é um momento onde acho que nenhum grafista vai falar para vocês que está ótimo para comprar. Tá? Não vejo esse momento como ótimo para comprar e confesso, o único momento bacana de compra para o BTC, pessoal, foi este aqui. Em termos técnicos, foi esse aqui, onde nós tínhamos aqui bom setup, consolidação. Se você estava otimista, explode. Tá? E explodiu. Agora já está em máxima histórica. Tá? Você tem que esperar por mais um período deste aqui. Ó. Tá? Esse é um gráfico mensal. Tá? O VWAP está lá embaixo, lá nos 25.900, nos 30.600. Tá? Então está bem distante, como eu falei. Né? Nós, grafistas, temos que ser bem humildes, porque agora quem fala mais alto é fluxo. Então você que aporta em BTC mensalmente, é legal pensar em diminuir o aporte, não cancelar, mas diminuir. Mesma coisa vale aí para a Nvidia, para as ações que estão voando aí sem ré, porque a gente nunca sabe quando o mercado inverte. Tá? O mercado inverte para o BTC, pessoal, em 47.990. O que eu quero dizer com isso? Né? Você que aporta no BTC, vamos supor que esteja diminuindo os aportes agora, legal, e de repente lá em, sei lá, julho, o BTC rompe, né? Começa a negociar abaixo dos 48 mil. Tá? A partir da negociata em 48 mil sem nenhuma resposta dos compradores, eu teria aqui dois cenários. Tá? Ou eu paro de investir, tá? Ou eu crio um plano, tá? Para voltar a investir somente se o BTC, depois que bater nos 47.990, romper os 53.300, que é essa faixa amarela. Ela é, pessoal, uma faixa bipolar, que eu chamo aqui, a análise técnica chama. Então, se o price action do BTC, por exemplo, em 2024, ele vier a negociar 47.990, tá? E você decidiu comprar mais aqui, que eu considero seu desconto para o segundo trimestre, porém, está com dificuldade em sair dessa faixa amarela. Durante essa dificuldade, você tem dois cenários. Tá? Ou você diminui os aportes, porque o próximo desconto só vai estar em 30.600. Tá? Ou você aposta novamente nessa fase aqui. Ó. Você compra suporte, tá? E evita pegar a resistência. Não sei qual que será a resistência naquele momento, mas o suporte ele já tem 47.990. Então, esse é o melhor cenário para o holder, né? Para quem está investindo para longo prazo. É aquele cenário que você está otimista, achando que que a cripto vai se valorizar, tá? E os preços estão consolidados. Então, é aquela disputa entre dinheiro novo e dinheiro velho. Quem tem, compra mais e quem especulou vai saindo aos poucos, mas quem quer comprar, quem tem para longo prazo, acaba aqui demandando mais do que a oferta de quem está realizando lucro. Então, eu vejo essa região aqui como realização de lucro? Não. Né? O price action para mim mais bacana, se eu acertar, seria bate no 80.600, tá? E aí sim, volta, criando todo um frisson de volatilidade até os 47.990. Tá? Então seriam esses dois extremos aqui para os próximos 12 a 18 meses,
tá? Mínimo, né? Quiçá até mais do que isso. Porque o BTC, de fato, teve ali um mês de fevereiro muito comprador, né? Um candle que vai ter uma oscilação maior, né? Que os meses anteriores, é mais amplo. Então é natural aí que a gente tenha uma continuidade no curtíssimo prazo e depois uma realização. Tá? Essa realização, minha opinião, vai ter aqui o seu melhor compra em 47.990. Beleza, pessoal? Esse é o BTC. Clássico, né? Depois a gente vai para os ETFs aqui na bolsa, que BTC, o que eu quero comentar com vocês é que existem 2 descontos aqui, tá? O 17,2, 15,71, na verdade 3, né? 13,86, tá? Então você que está no ETF aí, caso ele ceda para baixo, tá? Dos 19 novamente, eu deixaria passar os 18 e voltaria a ter interesse dos 17 para baixo, tá? Até os 13,86, alvo de expansão 35,76. Esse é o QB. TC, tá? Para quem tá no ETF específico de Bitcoin esse, né? Não tem ali diversificação. Quem tá no Hash, que é o mais famoso, o mais popular, o desconto, pessoal, ele acaba ficando somente nos 43,29, tá? O primeiro alvo, e não é um alvo muito forte, 54,38, 56,50. E aí as projeções, que eu acho que para você de longo prazo é mais legal, tá? Elas vão estar já na casa do 100, 101,41, 148,96, tá? Seriam as projeções pro Hash 11. Desconto pro primeiro/segundo trimestre de 2024, 43,29, tá? Consolidação pode existir, tá? Entre 56,50, 54,38 aos 43. Então, um pouquinho mais de R$10 aí. Consolidação que é ok. Tá? Se de repente ele fizer esse price action aqui, deixa eu mudar de cor aqui por um amarelo. Se de repente o Hash fizer esse price action, tá? Você já vai saber que para os próximos meses vai ser as melhores compras aqui dos 44 para baixo e diminuição de compras a partir dos 54,38. E pode consolidar, assim como nós vivemos uma consolidação aqui em março do ano passado. Então é esse movimento aqui para você, longo prazista, que não comprou tudo aquilo que você gostaria de ter comprado, seja no ETF, seja no BTC. Esse movimento aqui em gráficos bem vovôs, né? Tô no semanal, no mensal, que você precisa esperar para ter um pouquinho de intensidade nos aportes. Nesse momento, como está subindo pra caramba, diminui o aporte, tá? Realmente o carrego do CDI é legal. Você vai estar ali com 0,7, né, por mês, vai diminuir um pouquinho, né? Mas ainda está interessante, 0,7, 0,8 por mês, a depender aí de qual vencimento. Então você tem que ver se o BTC vai conseguir ali subir 1% ao mês, todo santo mês, ao longo de 2024. Não vejo isso acontecendo, porque o movimento é tão rápido do BTC nave-mãe que não me assustaria subir mais $20 mil, tá? Em 20 dias, por exemplo, e ceder, tá? Ceder forte. Então, por quê? Porque a volatilidade aumentou, pessoal, natural. Vai ter dinheiro esperto, vai ter smart money, né? Vai ter gente realizando lucro, tá? Para trazer esse cara para uma estabilidade. Esse price action aqui é o mais legal, tá? Tô falando num gráfico mensal, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses você teve para comprar. Quando ele começar a estabilizar, quando a gente percebe isso, pessoal, quando a gente começa a ver caudas aqui superiores e candles achatados, menores, pequenos, tá? São poucos movimentos que você tem ali, poucos meses de consolidação no BTC, tá? Então eu digo para vocês aqui, né, quais foram esses últimos meses, as últimas 3 faixas. Então não tenham dúvidas, tá? Que essas 3 faixas aqui do gráfico do BTC são as mais importantes hoje, depois de um baita sinal comprador, que foi o mês de fevereiro, são as 3 faixas de desconto, tá? São as 3 grandes faixas de desconto. Então você tirar ali uma média dos preços aqui, tá? Primeira faixa, tirar uma média de preços aqui, segunda faixa, e uma terceira média de preços aqui, terceira faixa. Esses são os 3 descontos do BTC. Eu coloco um pouquinho acima, pessoal, da primeira faixa, pelo simples fato de que nós estamos na máxima histórica. Não vejo o BTC dar chance aí para uma queda mais abrupta abaixo dos 48 mil. Acho que segura os 47.990, tá? E de novo, o alvo único que eu tenho aqui acaba sendo os 80.600. Esse alvo é de 2020, certo, pessoal? As quedas do BTC nesse momento, elas são bem abruptas, vocês podem ver aqui, tá? As 3 quedas, e é importante para você de longo prazo não ficar roendo a unha aí à toa, né? As quedas do BTC foram 2017 a 2018, 84%. Depois, 2019, pandemia, 72%. Recentemente, nós tivemos aqui 2021, tá? 2022, 77%. Boa lá. Então, temos o ingrediente de bolo. Tá? Tem você estômago para aguentar 70% a 80% de queda, pessoal? Caso tenha, você simplesmente vai raspar e tende a raspar melhor, né? A gente nunca sabe, mas tende a raspar os melhores preços do Bitcoin no próximo ciclo de queda. Tá? Os últimos 3 ciclos de queda do BTC, tá? E que me salva a memória, nada mudou, né? Em termos de tecnologia e produto, vamos assim dizer.
ativo, né? As 3 quedas foram de 84%, 16 mil dólares, 700, 72, 10 mil dólares, né? 77, 53 mil dólares. Então, assim, quanto mais o ativo ganha valorização, mais a porcentagem engloba um maior número nominal. Por isso que você tem que estar, na minha opinião, sempre intensificando, diminuindo a intensidade e aumentando a intensidade, para ter airbags, tá? Como o BTC não tem opções ainda, né? Não tem como você redear um possível crash, né? Comprar a put de BTC longa, por exemplo, não é o caso. Você faz isso via ordens, né? Via intensidade de ordens. Nesse momento, então, acima, vou colocar para vocês aqui, né, a última informação, acima dos 53,327 da faixa amarela aqui, ó, 53,327, acima desse preço, então, eu compraria menos, tá? Entrou na faixinha amarela, eu compraria mais. Ponto final. Então, isso você faz uma porcentagem aí dos seus aportes e já tem pelo menos um plano. Um plano até onde, pessoal? Até os 80.600, certo? Essa foi a análise aqui do BTC, então, para vocês. Um grande abraço, pessoal. Uma ótima sexta-feira, gravo para vocês dia 1º de março, né? Então, bom final de semana a todos aí. Tchau, tchau.